Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Continuando aqui os estudos sobre a luta de Jacó. Então vamos continuar nesses estudos. Luta de Jacó, parte 3. Então vamos orar para começar, né? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, para mais um estudo da sua palavra, continuando a luta de Jacó, para que pudesse ter a bênção de ter a nação de Israel como sua descendência. E também a nação espiritual, a Israel espiritual. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que possamos fazer parte também dessa Israel espiritual. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui esse estudo. Licença que eu vou bem aqui, diminuir o volume desse ventilador. Então, continuando aqui. Jacó e Esaú no ventre de Rebeca significam os dois tipos de seres humanos que existem no mundo. E os dois tipos de pessoas vieram da mulher. Então, dois tipos de seres humanos. Quais são os seres humanos? Os seres humanos que não têm Deus, que representa Esaú, e os seres humanos que já têm Deus, que já são salvos, né? Que já servem a Cristo, porque já o receberam como Salvador de suas vidas. Então, existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas com Deus e pessoas sem Deus. Então, o primeiro tipo de pessoas tem a semente do homem caído no pecado. Gênesis, capítulo 4, os versículo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então, esta é a semente do homem, né? Do homem Adão, fecundando a Eva terrena. O Adão terreno fecundando a Eva terrena. Então, esta é o primeiro tipo de pessoas, né? As pessoas humanas, vindo da semente de Adão, do Adão que caiu no pecado. E todos já nascem com a semente do pecado, a semente de Adão. Mas tem outro tipo de pessoas, né? Na terra, aqueles que nasceram da semente de Deus. Então, vamos ver, o segundo tipo de pessoas tem a semente do homem, mas também a semente de Deus. Por quê? Porque o segundo tipo de pessoas tem a semente do homem, mas também tem a semente de Deus. Como assim? É porque nós viemos dos homens, da semente do homem e da nossa mãe, mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, então passamos a ter a semente de Deus. A semente de Deus fica em Lucas 1, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35, diz o seguinte. Lucas 1, 35. E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós temos a semente de Deus, porque a semente de Deus é Jesus Cristo. E nós, como filho de Deus,
espiritualmente falando, nós temos Jesus na nossa vida, que é a semente de Deus, que é aquele que Deus deu para a salvação de todos os seres humanos que quiserem, né? Que quiserem Jesus como Salvador. Então, o segundo tipo de pessoas tem a semente do homem, mas também a semente de Deus. Ou melhor, o homem ainda tem dentro de si o pecado, mas também tem o Espírito Santo de Deus. Então, nós ainda nessa terra temos a semente de Deus, que é Jesus, mas também temos o pecado, que veio do homem, não é? Do homem caído. Em Gálatas 5,17, dentro do espírito do homem, que é o segundo tipo de pessoas, que são aqueles que já têm Jesus como Salvador de suas vidas. Então, dentro do espírito deste homem tem uma luta constante, pois o espírito do homem quer obedecer o Espírito de Deus, mas a carne do homem quer obedecer o seu eu, as suas vontades, dando ouvido à palavra do diabo, não à vontade de Deus. Então, este segundo homem, que é o homem que tem a semente do homem caído no pecado, que é o pecado ainda, né? Que é o homem terreno, ele tem o Espírito de Deus, ele tem a semente de Deus, que é Jesus, dentro de si, na pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, dentro do homem que já tem Jesus, que é o segundo homem, que nasceu da água e do Espírito, que nasceu espiritualmente no reino de Deus, há uma guerra dentro desse homem. E a guerra é porque o nosso espírito quer fazer a vontade do Espírito de Deus, mas a nossa carne, que é dominada, que Satanás quer dominar, que é o nosso eu, que são as nossas vontades, ela quer fazer a vontade de Satanás, ele quer fazer a vontade do nosso velho homem, ele quer que a gente ande no pecado. Então há essa guerra dentro desse homem. Então em João 3,5, aí fala do novo nascimento, né? Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e entende, e ela crê em Jesus como Salvador de sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro desta pessoa, né? E então o Espírito de Deus vem morar dentro da pessoa para gerar nesta pessoa o fruto do Espírito Santo, para que ela ande no Espírito de Deus, não em sua carne. Em Gálatas 5:16 e do 22 ao 24. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ou melhor, nasce espiritualmente, nasce de Deus, então o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. E assim ele começa a fazer este trabalho espiritual dentro de nós. Ele começa a tirar a sujeira do pecado da nossa vida. Então, à medida que nós vamos deixando o Espírito Santo governar a nossa vida, então ele vai fazendo esta limpeza, tirando esse pecado, esses desejos de fazer a nossa vontade, de fazer a vontade do maligno, de pecar, né? Então, o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós e ocorre o novo nascimento, ou melhor, a pessoa que em Gênesis 4:1 tinha a semente do homem e já nascia morta espiritualmente devido ao pecado do homem, pois devido ao pecado do homem também a semente dele já nasce morta. Mas quando a pessoa crê em Jesus, que é a semente de Deus, e o recebe como Salvador e Senhor, colocando assim o Espírito de Deus para guiar o seu espírito, Lucas 1:35, então o Espírito de Deus vai tirando desta pessoa o desejo de fazer a sua própria vontade. E esta pessoa passa a ter a vontade de fazer a vontade do Pai Eterno.
esta pessoa vai a cada dia produzindo dentro de si o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 ao 24. Então, o Espírito Santo está dentro da pessoa, limpando a pessoa de toda a sujeira do pecado, para que ela se torne completamente espiritual, como o Pai queria, para que ela se torne o filho que em Gênesis 1, 28, Deus mandou Adão gerar. Então, Deus, lá em Gênesis 1, 28, ele diz: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Então, Deus falou para o Adão, que ainda não tinha pecado, fecundar a mulher, ter filhos com ela, encher a terra desses filhos santos e perfeitos. Mas Adão não fez. Mas o segundo Adão, né? Em Coríntios 15, do 50 ao 56, então o Espírito Santo vai glorificar, né? Ou melhor, completar esta primeira parte do povo de Deus, que é a igreja. Então aqui em 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, o Espírito Santo, que já está dentro da pessoa, fazendo esta limpeza espiritual, dominando o nosso eu, não é? E nos dando esse desejo a cada dia maior de fazermos a vontade de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, então vai ocorrer a mudança total. Deixa eu ir lá, ler mais uma vez, que os irmãos já li várias vezes, mas sempre é bom a gente ler de novo, né? É 1 Coríntios 15, 50 ao 56, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, aqui ocorre essa modificação total. Então, aqui, quando ocorrer isso aqui, que vai ser na volta de Jesus para pegar a sua igreja, então vai ocorrer essa etapa final da transformação do homem caído no pecado, mas que já aceitou Jesus, do homem que, apesar de já ter Jesus, ter o Espírito Santo na sua vida, mas ele ainda peca. Então, quando Jesus vier, aqui em 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, o Espírito Santo vai fazer essa mudança total do homem terreno para o homem espiritual. Então, esse homem não será mais terreno de jeito nenhum. Ele receberá um corpo espiritual e o seu espírito espiritual será completamente santo, tanto o corpo como o espírito. Então, esse homem se tornará totalmente espiritual como era antes do pecado entrar, né? Então, Adão, o corpo dele, ele era espiritual. Por quê? Porque o espírito dele, o espírito de Deus, no espírito dele, tornava aquele corpo espiritual, tornava aquele corpo imortal. Nós seremos imortais, não morreremos mais, porque seremos completamente transformados. Adão ainda tinha um corpo terreno, mas devido ele
está na obediência a Deus e Deus não ter feito ele no pecado, então o corpo dele era eterno, até ele, enquanto ele obedecesse a Deus. Mas nós não teremos mais pecado e nem pecaremos mais, porque Deus, o Espírito Santo, vai fazer esta transformação completa no nosso corpo. Isso se chama glorificação. Então ele vai glorificar o nosso corpo, vai fazer essa mudança. Então nós vamos deixar de ter a semente do homem terreno caído no pecado, que é o pecado, e vamos ter somente a semente do homem espiritual, que é Jesus, que é o espiritual. Então, a primeira parte do povo de Deus, que é a igreja, será concluída. A segunda parte do povo de Deus será concluída no Apocalipse 24. Quando Jesus voltar, então, aqueles que morreram na grande tribulação serão ressuscitados. Então, aí ele concluirá, né, essa segunda parte do povo de Deus, que é a igreja e os israelitas. Em Jeremias 3,18, nos mostra essas duas partes do povo de Deus, que são as duas casas de Israel. Jeremias 3,18 nos diz o seguinte, 3,18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Então aqui está falando da casa de Judá, que é o reino de Judá, que foi dividido lá no tempo que Salomão morreu. Houve a divisão da nação de Israel em dois reinos. O reino de Israel, que é a Samaria, e o reino de Judá, que é Jerusalém. Então, aqui em Jeremias, aqui Deus está dizendo que nesse tempo, que tempo? O tempo em que Jesus estiver governando na terra, as duas casas de Judá, as duas casas de Israel, que é o reino de Judá, que é a Samaria, e o reino o reino de Judá, que é Jerusalém, que são os judeus, e o reino de Israel, que é a Samaria, que são as 10 tribos de Israel. Então eles vão andar junto. Por quê? Porque todo o Israel nesse tempo já está salvo, já está purificado, já está perdoado, já está servindo a Deus quando Jesus vier reinar aqui. Então, as duas casas de Israel, a primeira casa de Israel a ser concluída pelo Espírito Santo será o reino de Israel, que também é a igreja. Em Mateus 25, do 6 ao 10, nós vemos bem aqui essa primeira parte de Israel, que representa essas 5 virgens prudentes. O 6 ao 10 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então aqui está dizendo que a primeira casa de Israel, que está preparada, quando Jesus voltar, lá nos ares, só quem vai subir é a primeira casa de Israel. Que a primeira casa de Israel é o reino de Israel, que é a Samaria. E a Samaria é as 10 tribos de Israel misturada com os gentios, porque
os gentios foram incestados em Israel. Então, devido Israel, o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, ter se afastado de Israel, de ter se afastado da presença de Deus, ter ido adorar ídolos e se misturado com os gentios, então os gentios foi incestado neles. E Jesus, em João, capítulo 4, então João, ele aliás, Jesus ali em João 4, Jesus já traz esse reino de Israel, que é a primeira casa de Israel, para ele. Então ali a Samaria, ela já recebe Jesus. Então, e a igreja, que somos nós os gentios, junto com os judeus, estamos lá inseridos nessas 10 tribos. Por isso, a primeira casa de Israel é a igreja. Entenderam? Mas a segunda casa de Israel só será concluída no final do governo do anticristo. Então ela será inserida, então ela voltará também. Aqui será Mateus 25, do 10 ao 12, diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então, as outras 5 virgens, as loucas, elas vão vir só depois, porque elas vão atrás do azeite que elas não tinham na vasilha, só o azeite que tinham na lâmpada já estava se apagando, estava se acabando, então elas foram atrás de comprar. Então, esse período em que o reino de Judá vai ficar na grande tribulação, e eles vão se arrepender, vão aceitar Jesus, aí depois vão voltar clamando, porque Jesus disse que só vai voltar quando os judeus clamarem por ele. Então, aqui no versículo 12, ele diz assim: E ele respondeu. Vem aqui o versículo 11, diz assim: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, aqui é o clamor do reino de Judá. Então, o reino de Judá vai voltar para Jesus. Aqui no Apocalipse 20, versículo 4, é a conclusão desta outra casa de Israel. Então, nós devemos ficar atentos, porque o nosso rei, o nosso esposo está vindo. Então assim, o Espírito Santo completa. Então, o Espírito Santo completa, não é? Este povo de Deus, este povo espiritual. Esta semente que vai ser só a semente de Deus, vai ser o povo espiritual. Não mais tendo nada do homem, porque não vai ter mais pecado, porque Deus vai completar na pessoa do Espírito Santo, vai glorificar os que são deles. Então, em Gênesis 1:28, Deus ele queria que Adão fecundasse este povo santo, sem pecado, mas Adão não fez, né? Mas o segundo Adão, que é Jesus, fez. E a conclusão vai ser no Apocalipse 24. Mas nós estamos, Deus está para completar, o Espírito Santo está para completar a primeira parte deste povo, que é o reino, a casa de Israel, que é a Samaria, que são as 10 tribos, que é a igreja. E ele está vindo pegar a igreja. Então, Jesus, o segundo Adão, entregará nas mãos do Pai Eterno esta criação que o Pai Eterno queria desde o princípio. Então, quando Jesus voltar, que reinar, depois do juízo, que ele derrotar todos os inimigos, então ele vai entregar esta criação,
que Deus queria que Adão tivesse fecundado e não fecundou. Então, Jesus vai pegar, vai entregar tudo nas mãos de Deus. Tanto a humanidade já redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, glorificada. E também a terra, né? E 1 Coríntios 15, do 23 ao 28, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 15, do 23 ao 28, nos diz o seguinte. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nesse tempo, tudo já foi terminado, concluído, Jesus já tem governado, o juízo final já tem passado, então será somente uma humanidade. Será somente um povo, que é o povo espiritual, que é o povo santo, que é o povo que Deus queria desde o princípio que Adão tivesse gerado e que não gerou. Foi preciso Jesus vir e tirar este povo espiritual de dentro do povo pecador, no pecado. Então, eu não sei se os irmãos estão entendendo, né? Então, Jesus fez isso. Aqui em Mateus 22, 25, nos diz que estas pessoas na eternidade serão como os anjos de Deus. Então, lá no céu, eu leio logo bem aqui, Mateus 22, 25 nos diz assim. 22, 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, nós, depois da glorificação, depois que morrermos e formos ressuscitados e formos para o céu, lá no céu não existirá negócio de casamento mais, de marido e mulher. Lá nós seremos igual aos anjos. Lá não existirá mais esse negócio de sexo. Não existirá nem homem nem mulher. Todos seremos como os anjos. Então, nós seremos seres completamente espirituais. Em Gênesis 27, então vamos voltar lá para o Jacó. Gênesis 27, do 27 ao 29, nos diz o seguinte.
Gênesis 27, do 27 ao 29. Diz assim: E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, esta mesma bênção que Isaac está dando aqui para Jacó, é a mesma bênção que Deus deu para Abraão, né? Então, o Isaac humano, abençoando o Jacó humano, é o Isaac espiritual abençoando o Jacó espiritual. Gênesis 3, 12 e 3. Então, em Gênesis 27, 41, Esaú passou a odiar a Jacó e queria matá-lo. Então, preste atenção. Depois que Isaac abençoou Jacó, então Esaú passou a ter ódio de Jacó e queria matá-lo. Estava esperando uma oportunidade. A oportunidade era depois da morte do pai dele. Depois que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Em Gênesis 28, do 1 ao 5, Isaac manda Jacó para a casa do irmão de Rebeca. Para quê? Primeiro, para Jacó fugir do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Aqui em Mateus 2, do 13 ao 15, José também foge com Jesus e Maria para o Egito, para Jesus não ser morto, não ser assassinado por Herodes. Então, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Jesus também teve que fugir do rei Herodes, porque o rei Herodes também queria matar Jesus, né? Mandou matar muitas crianças para alcançar Jesus. Como não conseguiu, o diabo sempre tentou matar Jesus. Aqui, o segundo Jacó iria procurar também, ele fugiu. Primeiro ele fugiu do seu irmão, né? Porque ele queria matar. Segundo, Jacó fugiu também porque ele queria o quê? Ele foi para a casa do tio à procura de uma esposa, né? Lá onde as parentas da mãe dele, na parentela dele, ele foi atrás de uma esposa, obedecendo assim Isaac que mandou. Gênesis 28, do 1 ao 5 e 28, 10. Gênesis 28, do 1 ao 5. Jacó obedece a seu pai. Jacó era um filho obediente, não era como Esaú, né? E Jacó obedece a Isaac. Isaac diz assim: Isaac chamou a Jacó, abençoou-o e lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então Isaac mandou Jacó para a casa do tio. Então, primeiro motivo, né? Ele foi
fugiu da presença do seu irmão para não ser morto, e também segundo, ele foi atrás de uma esposa lá no meio da parentela dele. Em Gênesis 28:3, Isaac dá para Jacó o Jacó humano, a mesma bênção que o Deus Pai deu a Abraão. Ou melhor, deu a Adão, né, como mandamento, em Gênesis 1:28. Ele diz o seguinte para ele, ele diz assim: te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de pessoas. Então Deus mandou Adão fecundar, sede fecundos, multiplique, encham a terra. Mesma bênção Isaac estava dando para Jacó. Logo, esta fala de Isaac para Jacó não era somente para Jacó, o Jacó terreno, mas também para o Jacó espiritual. Por que o Jacó espiritual? Porque Jesus também iria encher a terra, iria ser fecundo. Com a morte de Jesus, Jesus iria ter muitas pessoas, ele ia trazer muitas pessoas para Deus. Então toda a terra iria ter servos de Deus, iria ter filhos de Deus, que Jesus, através da sua morte, iria ganhar essas pessoas, iria salvar essas pessoas, e essas pessoas viriam para Deus em todo o mundo. Essas pessoas que recebem Jesus como Salvador se tornam não filho de Jesus, mas filho de Deus. Se torna um ser espiritual, aquele ser que Deus queria que Adão tivesse produzido, multiplicado, tivesse fecundado, e ele não fez. O Jacó humano iria dar para o Isaac humano muitos descendentes, uma multidão de povo, o qual se cumpriu em Lucas 21, do 20 ao 24. Então, Lucas 21, do 20 ao 24, é quando, no ano 70, depois de Cristo, Israel foi invadida e os judeus saíram fugindo por todo o mundo, e todo mundo ficou cheio de judeus, né? Então, os judeus saíram pelas nações e lá eles se multiplicaram. E nós sabemos que tem judeus em todas as nações, formando assim muitas nações, muitos povos. E assim se cumpriu a profecia que Deus deu para Abraão, que ele iria, né, ter multidões, muitas nações, também para Jacó. Então, quando Israel foi destruída e os judeus se espalharam por todo o mundo, então eles foram formando muitas nações. Aqui no Brasil mesmo tem muitos descendentes de Abraão, de israelitas, que nós nem sabemos, né? Muitas vezes até a gente nem sabe, porque aqui o Brasil foi praticamente colonizado por judeus, né? Por israelitas, pela nação de Israel. Então, esta bênção do Isaac humano, em Gênesis 27:3, também é do Isaac espiritual, que é Deus. Então, o Isaac espiritual aqui é Jesus, né? Então, Deus também deu esta bênção para Jesus. João 3,16. Deus entrega a humanidade para Jesus, para que Jesus salvasse. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus está dando Jesus para a humanidade e a humanidade para Jesus. Então, ao mesmo tempo que Deus mandou Jesus à terra para salvar o mundo, então Jesus ele está tirando dessa humanidade caída aqueles que querem, né, para ser essa humanidade espiritual. Quando Jesus veio à terra, pregou o arrependimento dos pecados, pregou a salvação e se entregou ao Pai como sacrifício vivo, comprando para o Pai eterno todos os que nele creem e o recebe como Salvador e Senhor, tornando
se uma nova pessoa, um ser espiritual, uma humanidade, que o Pai, em Gênesis 1:28, ordenou ao primeiro Adão que fecundasse, multiplicasse e enchesse a terra desta humanidade, que fosse a imagem, a semelhança de Deus, dele Deus, né? Mas Adão não fez, então Jesus veio e fez. Assim, o segundo Jacó, que é Jesus, iria fazer, então, esta bênção em Gênesis 27:3, não seria só do Jacó humano, mas também do Jacó espiritual. Então, Deus ele deu uma bênção para o Jacó humano, que dele iria sair uma grande nação, e dessa nação iria sair muitas outras, né? E dessa nação de Israel, o Jacó espiritual, o segundo Adão, iria tirar também aqueles que querem ele, que crê nele, Jesus, como Salvador, e estes serão a nação espiritual. E estas pessoas estão em todo o mundo. São os gentios e os judeus juntos. Entendeu, irmãos? Então, a oportunidade é para todos. Não é só para os judeus, não é só para os israelitas, mas para toda a humanidade. Que os gentios são insertados nos judeus, na oliveira verdadeira. Então, nós, os gentios, somos a oliveira brava, que foi insertada na oliveira verdadeira, que são as 10 tribos de Israel. Então, os israelitas se espalharam por todas as nações e muitos se misturaram com pessoas destas nações e se tornando assim mestiços. E estes judeus mestiços foram recebendo Jesus como Salvador de suas vidas e passando assim a serem a igreja de Jesus, mas também judeus legítimos, eles têm aceitado Jesus, tem muitos, eles também fazem parte da igreja, porque a igreja são todas as pessoas que creem e recebem Jesus como Salvador das suas vidas. Então eles são esta humanidade espiritual, a qual o Espírito Santo está trabalhando e já está perto de concluir, né? Quando na volta de Jesus seremos glorificados e subiremos ao encontro do nosso Mestre. Então, como os samaritanos, que eram as 10 tribos de Israel no tempo de Jesus, então os samaritanos no tempo de Jesus, as 10 tribos de Israel, então eles eram os judeus mestiços, misturados com os gentios. Hoje, no nosso tempo, são todos, né? Todos. Tanto faz ser judeus da tribo de Judá como das 10 tribos, recebendo Jesus, eles fazem parte, e aí nós somos a igreja. E já estávamos misturados, né, com os gentios, por casamento. Então, as 10 tribos de Israel, misturada com os gentios, quando foram levados escravos lá para a nação dos... Esqueci agora o nome, Então, lá eles se misturaram, da Síria. Então, eles se misturaram, né? Casaram com os assírios e se misturaram e se tornaram idólatras, se afastaram de Deus. Então, são gentios. E os samaritanos, no tempo de Jesus, os judeus, eles não consideravam eles como judeus. Eles consideravam eles como gentios. Até Jesus também considerava eles como gentios. Por quê? Porque eles estavam misturados com os gentios e eles não adoravam a Deus. Eles tinham morrido espiritualmente porque se afastaram de Deus. Aqui em Lucas 17, nos diz o seguinte. Vamos lá, o que é que Jesus fala dos samaritanos. Lucas 17, versículo 17, nos diz assim: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
Então aqui Jesus está falando dos 10 leprosos, né? 10 leprosos, 9 era judeu, mais um era samaritano. E Jesus disse que ele era estrangeiro, era gentio. Por quê? Porque os judeus não consideravam os samaritanos como judeus, porque eles não eram legítimos, eles eram misturados, eram mestiços. Então, pois a pessoa, sem ter Deus como no centro da sua vida, lhe guiando o caminho, a vida para Deus, esta pessoa é estrangeira, mesmo sendo judeus de sangue. Então, quando a pessoa não tem Jesus, não quer Jesus, rejeita Jesus como o seu Salvador, o seu Senhor, ela pode ser judeu de sangue, pode não ser, ela é gentil, considerado gentil diante de Deus, ela não vai para o céu. Então, para ir para o céu, tem que reconhecer Jesus como seu Salvador, tem que crer em Jesus como seu Salvador, tem que receber Jesus como seu Salvador, para o Espírito Santo vir morar na vida dessa pessoa e começar a fazer uma nova pessoa. Então, quando estes seguidores de Jesus saem por todas as nações pregando a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho de Jesus, da reconciliação entre o homem perdido e o Pai eterno, através do sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. E estas pessoas creem e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, arrependido dos seus pecados. Então o Espírito Santo começa a criar uma nova criação, uma nova humanidade, que Deus queria que Adão e Eva tivessem gerado. Então, quando há esta fé verdadeira em Jesus, você se arrepende dos seus pecados, convida Jesus para entrar em sua vida. Então, o Espírito Santo vem morar nessa vida e o Espírito Santo começa a fazer uma nova pessoa. Então, isto nós chamamos de novo nascimento, é o nascer da água e do Espírito. Então, a pessoa nasce de novo, agora espiritualmente. O Espírito de Deus vem morar novamente no Espírito da pessoa, e o Espírito da pessoa volta a ter vida, e o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso espírito para nós abandonarmos o pecado. Então, isto se chama nova criatura, novo nascimento, uma nova humanidade que Deus está começando a criar. Então, são destas pessoas que Jesus fala em Mateus 12, do 46 ao 50. Depois os irmãos leem, né? Jesus está lá com a família pregando, a família dele chega e querendo falar com ele, e a mãe dele manda dizer que ele estava lá para ele ir lá receber. Jesus diz: meus irmãos, minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, estes aqui são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Estes são os verdadeiros filhos que Deus queria que o primeiro Adão gerasse, mas que ele não gerou. Foi necessário vir o segundo Adão para tirar esta humanidade que Deus queria de dentro da humanidade caída no pecado, e isso só foi possível porque Deus tirar essa humanidade espiritual de dentro dessa humanidade caída no pecado. Primeiro, porque Deus ele amou muito os seres humanos. E aqui em João 3,16 e Efésios 2, do 1 ao 10, Deus ele deu o Filho dele. Por ele amar tanto a humanidade, ele deu o Filho dele para vir a essa terra, para morrer, para ser sacrifício, para pagar a exigência que Deus fez, para que pudéssemos voltar à presença de Deus. Segundo, pela obediência de Jesus ao Pai eterno, em vir sofrer tudo dos homens,
da vida dele, para que ele pudesse fazer aquilo que o Pai queria e comprar para si esta humanidade. João 6, do 38 ao 40, e Lucas 22, do 41 a 44. Terceira coisa, pelo Espírito Santo, que convence o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós pregamos a palavra para alguém, o Espírito Santo já vai falando ao coração da pessoa e ele vai convencendo. Quando a pessoa é convencida, se arrepende que é Jesus, então o Espírito Santo vai para essa vida e começa essa mudança, essa transformação. O Espírito Santo começa a criar essa nova pessoa, esse novo ser, este novo homem, este homem espiritual. Então, a quarta coisa, depois da pessoa convencida pelo Espírito Santo, ela se arrepende dos seus pecados. Então, aí depende, depois que o Espírito Santo convence, então a pessoa se arrepende dos seus pecados. Quinta coisa, ela crê e se arrepende, vindo assim confessar os seus pecados a Jesus e aceitando o governo de Cristo sobre ela, sobre si, em governar a sua vida. Então, quando o Espírito Santo convence a pessoa, ela se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, o Espírito Santo, ela aceita o governo de Cristo sobre a sua vida. O Espírito Santo entra na vida dela e começa a fazer a transformação. Sexta coisa, então o Espírito Santo vem morar nesta pessoa, lhe dando vida para seu espírito, que estava morto em seus espiritualmente, né? Seus delitos e pecados. Sétima coisa, então ocorre o novo nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento da água e do Espírito, João 3,16, que é o nascimento de Deus, é o nascimento espiritual, é o Espírito vindo morar na pessoa. Nascer da água é a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito Santo. É por escolha própria que a pessoa se torna uma nova criatura e começa a lutar para abandonar o pecado, a velha natureza, e passar a obedecer somente a Cristo. Então, produzindo assim o fruto do Espírito. Então, é escolha sua. É pela sua livre e espontânea vontade. Você quem escolhe se quer ou não ser esse ser espiritual, esse ser que Jesus veio morrer por ele. Mas se a pessoa não quiser, então ela não será este ser, então ela não irá para o céu. Então começa o processo de santificação. Então quando o Espírito Santo vem, entra naquele que já recebeu Jesus, já se arrependeu e creu e confessou e aceitou Jesus, então o Espírito Santo entra na vida e começa o processo de santificação, que é o abandono dos pecados. Então o Espírito Santo vai nos ajudando a abandonar o pecado. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai nos glorificar. Como assim? 1 Coríntios 15, do 52 ao 54 eu já li. Então vai haver a transformação do corpo para que seja um corpo santo, não mais pecador, não mais dominado pelo pecado, não mais dominado pelo Satanás. Por quê? Porque nós seremos apenas a semente de Jesus, semente do Pai eterno que é Jesus. Não teremos mais a semente do homem caído no pecado. Então nós vamos continuar esse estudo na próxima terça-feira. Então, o Jacó humano é a representação do Jacó espiritual. Então, na próxima semana a gente continua esse estudo, tá, meus irmãos? Porque tem muita coisa e eu resolvi não falar porque já vai dar mais de 1 hora. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender a sua palavra. Então, o Jacó humano é representação do Jacó espiritual. Então, a luta do Jacó humano é pela humanidade, é pelo Israel. O Jacó humano lutou pelo Israel humano.
mas o Jacó espiritual lutou a Israel espiritual. Então nós temos que aprender a entender a Bíblia, o lado humano, mas o lado espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Se você está ouvindo esse estudo e entendeu que só Jesus pode lhe salvar, e você quer Ele como Salvador, você se arrepende dos seus pecados e quer Jesus na sua vida, então ore comigo, aceite Jesus, convide Ele para entrar na sua vida. E você, meu irmão, continue firme em Cristo. Continue firme nesta luta. A luta é espiritual. A luta é humana, é espiritual. A luta é intensa. Mas nós temos Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença e eu entendi esse estudo. Eu entendi essa palavra. E eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Eu estou arrependido. Me perdoe, que o Senhor venha habitar na minha vida, venha me dar vitória contra o pecado. Eu não quero mais praticar nada de errado, mas eu preciso do Senhor para poder vencer. Obrigado pelo Senhor ter se sacrificado no meu lugar. E eu aceito o Senhor, lava-me os meus pecados, lava-me com teu sangue. E eu quero ser essa nova pessoa, esta nova humanidade, esse novo homem, essa nova criatura, uma criatura espiritual, não mais uma criatura terrena caída no pecado. Me perdoa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Vá para uma igreja, uma denominação evangélica, que realmente pregue a palavra de Deus e se congregue e aprenda e cresça. Jesus está voltando para que quando ele voltar você vá com ele. Você, meu irmão, permaneça firme. Mande esse vídeo para outras pessoas para que sejam edificados. E vá lá no YouTube também, dê o seu bonzinho, aperte lá no sininho e me ajude a compartilhar essa palavra do Senhor. Obrigado, até o próximo.